Sejam muito bem-vindos ao podcast mais tecnológico do país e do vosso Spotify. Hoje temos aqui connosco Teresa Carreiro e João Belfo. Vamos falar sobre resiliência nas organizações neste podcast que celebra os 10 anos da Porto Tech Hub, em que vos vamos oferecer 10 episódios, aqui com muito contexto e algumas gargalhadas à mistura, para falarmos aqui do nosso ecossistema aqui na cidade do Porto e também na área metropolitana e tudo aquilo que envolve a região norte. Teresa e João, vou pedir para se apresentarem, porque eu já vos conheço bastante bem, até diria, mas aqui os nossos ouvintes podem ainda não ter tido a grande oportunidade de vos conhecer, por isso gostava que se apresentassem um bocadinho e um bocadinho também das vossas empresas que representam aqui ao dia de hoje, que são associadas da Porto Tech Hub. As senhoras primeiro. É um clássico, não é? Embora não é sobre mulheres em temas, mantemos. Muito bem, sou a Teresa Carreiro, estou na Critical Manufacturing há 15 anos, desde a sua fundação. Já estou na área de IT há cerca de 30 anos, desde a minha formação, desde que a completei. Foi ontem. Foi ontem. Sempre estive ligada a tecnologias de informação, tem sido uma carreira a passar por diferentes papéis, muitas mudanças mesmo no próprio setor, a acompanhar toda essa evolução, por isso extremamente rico. Muito resiliente também. Muito resiliente, com muitas altos e baixos em todo este setor. De resto, sou casada, tenho 2 filhas, tenho os desafios da juventude, não é? Porque é sempre difícil conciliar tudo ao mesmo tempo, mas de uma forma geral, esta é a minha introdução. Conheci-te no Porto Tech Hub, precisamente, há alguns anos atrás, onde nos juntamos, e a partir daí foi nunca fantástica. Nunca mais nos largamos. Teresa, só aqui um pequeno pormenor. Tu não és original aqui da Zona Norte? Não, senhor. O meu sotaque ainda, apesar de já cá estar há cerca de 30 anos, ainda tenho aqui algumas notas algarvias, bem provadas. Digo leite, por exemplo, leite, nascer, esse género de coisas, sim. Vim do Algarve para o Porto quando vim para cá estudar. Foi uma mudança muito grande na minha vida, porque demorávamos imenso tempo a chegar de Lagos, da minha cidade original, até ao Porto. Toda a cultura era diferente, o sol escondia-se imenso, a cidade do Porto estava toda em obras. Foi uma adaptação muito grande. Agora, hoje em dia, já estou, obviamente, em casa, já são mais de 30 anos. Mesmo que as obras continuam. Gosto muito de voltar ao Algarve. Gosto, sempre parece que o ar é diferente. Com todo o respeito pelo Porto, gosto muito da cidade, acho que evoluiu imenso também, desde o tempo que cá estou. As obras fizeram efeito, está uma cidade muito bonita, com muita dinâmica. O Algarve é sempre aquele refúgio, não é? É muito interessante, essa dualidade. E temos connosco o João, que também não é original aqui do Norte. Não, ainda ontem eu respondi 2 vezes essa pergunta. Nós tivemos aí um evento e as pessoas vezes quando perguntam-me, eu sinceramente tenho muita dificuldade em responder à pergunta, porque eu não nasci cá sequer. Eu nasci em Cabo Verde, o meu pai era militar, estava lá agora ex-colónias, não é? Estava lá a prestar serviço. E eu que tenho 3 irmãos, na verdade fui o único que nasci fora, que o meu pai teve em quase todas as ex-colónias. Eu nasci lá e depois vim para cá, os meus pais moram, o meu pai já faleceu, mas a minha mãe ainda mora em Lisboa, mas eu quando tinha 10 anos fui para o colégio militar e vivia lá dentro, tinha aulas ao sábado inclusivamente, e voltava, e depois acabei o colégio militar, fui para a academia militar, também vivia lá dentro, e depois casei-me, e depois fui para a Póvoa de Santiria, depois fui para Alenquer, e portanto não sei bem dizer exatamente onde é que sou, mas é da zona de Lisboa, sem dúvida, não sou de cá, mas com muita pena. Olha, tu representas a Intellias? Sim, eu represento a Intellias. Que entrou nos últimos anos aqui para a Porto Tech Hub enquanto associado, e podemos até ver 2 experiências ou 2 perspectivas diferentes, 2 empresas, a Intellias e a Critical Manufacturing. A Critical já está há alguns anos na associação. Qual é a tua perspectiva do papel da associação, que vai fazer 10 anos,
ou que está a fazer 10 anos, aliás, e como é que perspectivas também o ecossistema aqui na Zona Norte? É muito diferente das outras zonas do país, para ser sincero. Só por isso já é bastante bom. Tenho muita pena que noutras regiões do país isto não aconteça. Eu, antes de estar nesta função que estou, eu sou country head, o que quer que isso represente, porque não é uma função standard. Eu era diretor na Altran, hoje Capgemini. E eu sempre impulsionei muito para um ambiente de parcerias. Ok. Nós estamos prestes a fazer uma parceria com outra empresa que noutras as empresas assim competem demasiado, e eu sou muito mais do espírito de estabelecer parcerias com outras empresas e tenho procurado muito isso agora que tenho esta função de country head. Mas eu sempre me quis envolver com a Portecab quando estava na Altran, porque acho que isto é fundamental e acho que vocês façam um papel excelente de exatamente proporcionar este ambiente de parcerias. Eu acho que é essa a nossa saída. A nossa competição não é aqui uns com os outros, a nossa competição é lá para fora, é para o resto desse mundo. Nós somos muito pequeninos para andarmos aqui a competir uns com os outros. Portanto, eu acho que o Portecab tem um papel fundamental nisto. É um ambiente de parcerias, repare, nós ganhamos agora o segundo lugar das melhores empresas de trabalhar. Parabéns. Para trabalhar em Portugal, na Exame. Ganhou o primeiro e pelo segundo ano consecutivo foi a AstraZeneca. A primeira coisa que eu fiz, e que fizemos, aliás, fazer algumas coisas em conjunto. Já agora vamos partilhar aqui ideias. Partilhar valor, não é? Vamos partilhar valores e nós temos aqui uma sessão onde juntamos todas as pessoas da Intellis que estão cá em Portugal. Nós ainda não chegamos a 100, mas temos 10 nacionalidades diferentes. E juntamos este ambiente todo e fazemos quinzenalmente, e convidámos agora a AstraZeneca para aparecer lá, okay? Para nós estamos a partilhar aqui um bocado de ideias, o share and care, não é? Certo. E acho que a Portecab tem este papel fundamental para nos permitir fazer estas coisas. Já agora, queres explicar em que contexto é que a Intellias decidiu entrar aqui na Portecab? Eu ainda me lembro da reunião em que estivemos, na primeira reunião que estivemos juntos. Ainda não falando ainda de resiliência. Já estamos a falar de resiliência, na verdade. Estamos, mas tem muito que ver com isso. Não é? Portanto, a Intellis é uma empresa que tinha 2.500 pessoas, já fez 22 anos, agora em agosto. Já era uma empresa global, ou com uma bastante presença global. Para ter uma noção, 60% do mercado ou do negócio da Intellis é feito na Europa, 30% nos Estados Unidos, 10% na zona dos Emirados, na Ásia, nada na Ucrânia. Portanto, é uma empresa virada para fora, naturalmente. Já era, sempre foi. Já tinha presença e bastante presença na Polónia. Com aquilo que aconteceu a 24 de fevereiro de 2022, há aqui uma necessidade de salvar muita coisa. Primeiro, salvar as pessoas. Portanto, ajudar as pessoas a relocarem-se, nomeadamente da parte este da Ucrânia para a parte oeste, onde na verdade é a sede da Intellis, que é em Lviv, onde já lá estive algumas vezes, duas, recentemente. E depois é salvar o negócio, dar continuidade ao negócio. E, portanto, acaba por obter escritórios para onde as pessoas se estavam a mover, para continuar que as pessoas continuassem, permitir que as pessoas continuassem a trabalhar para a Intellis e permitir que o negócio continuasse. Portanto, ver para Portugal é uma das localizações, mas também eu quis que ficasse muito claro. Não só quis ir conhecer a empresa em Lviv, para sentir a empresa, sentir os valores da empresa, mas também porque quis saber porque é que vieram para Portugal. Nós recebemos aqui empresas a instalarem centros de engenharia, não é todas as semanas, não é todos os meses, mas é muito frequente. Agora há mais uma que vem, estamos a ajudá-la a vir, uma empresa alemã, mas é muito frequente, mas nem todas vêm pela mesma razão. Aqui há uns anos era pela mão de obra mais barata, não é o caso da Intellis, vem à procura da mão de obra qualificada. A Intellis tem uma presença muito grande no mercado automóvel. E nós temos muito know-how aqui no Porto, essencialmente no mercado automóvel. Portanto, vem à procura deste know-how, mas também sabe que Portugal é um país extremamente atrativo para pessoas. É dos melhores países para trabalhar neste mundo. E se é atrativo para pessoas, é atrativo para empresas que procuram pessoas. Certo. Portanto, nós se não encontrarmos
aquele perfil certo para aquela função, não temos dificuldades em ir buscá-lo e trazê-lo para cá. Porque esta é a realidade. Nós, em Telas, cá em Portugal, é uma location diferente das outras, é uma localização de nicho. Nós temos dos melhores que há, nós só temos séniores na empresa e mesmo dentro da Intellias temos as funções mais nicho, mais especializadas cá em Portugal. Portanto, é isto que a Intellias veio cá procurar. Isso é super interessante, imaginarmos neste momento, não é? Nestes 10 anos da Portec, há 10 anos atrás, a realidade do país e da nossa zona era completamente diferente. A atração de investimento e mesmo de pessoas, de talento, era muito diferente. E por isso eu até vou perguntar à Teresa, já com os seus 30 anos de experiência aqui na zona, na área tecnológica, perguntar qual é que foi, se ainda te lembras, a grande motivação para a Critical Manufacturing se juntar aqui à Portec Hub já há vários anos, até porque o ecossistema era completamente diferente, portanto, presinto que as razões seriam também elas diferentes. Sim, completamente diferente. Nós sempre acreditamos muito nisso, na criação de um ecossistema. Foi uma oportunidade, não havia assim nada na altura aqui no Porto, foi a oportunidade também de estarmos próximos a outras empresas, que na altura era grande concorrência nossa, mesmo do ponto de vista de recrutamento, de tecnologias, e foi isso, criar alianças, como o João estava a dizer, foi uma das razões. As outras razões foi, já na altura... Penso que começamos, uma das primeiras ações da Portec Hub foi a conferência. Certo, foi, exatamente. Que também dava essa visibilidade, trazia o Porto para o mapa. Nós sempre fomos também uma empresa muito virada para o mundo, nós exportamos praticamente tudo o que fazemos, não temos indústria cá significativa nas áreas que nós nos posicionamos. E foi, acima de tudo, poder estar ali par a par com outras empresas, nós mais pequenitos, 10 anos, nós tínhamos 5 anos, ainda era uma empresa que se estava a posicionar num mercado bastante grande, que são os nossos concorrentes. Não te lembras quantos colaboradores tinham a essa altura? Não sei. Nem sei se já tínhamos chegado ao número 100, não me recordo, ora 10 anos, em 2025, 2015... Não te consigo precisar, mas éramos muito mais pequenos, sim, sem dúvida. A conferência foi uma das razões. Lembras-te que já tínhamos o Switch? Depois criamos o Switch, depois da conferência? Foi, depois pronto, foi mais uma razão para também continuarmos nessa colaboração. Claro que começou uma procura muito intensiva de pessoas nesta área, o mercado mudou imenso, não é? Enquanto que se calhar recrutávamos 5, 6, 10 pessoas ao ano, passamos a recrutar isso vezes 10. E toda a gente, inclusive com outras empresas que se foram posicionando ao longo dos anos em Portugal, começamos, acho que cada vez é mais importante este ecossistema. E houve uma altura em que acho que já estivemos mais próximos, mas ainda assim acho que ainda não estamos próximos o suficiente. Temos que colaborar mais, fazer mais coisas em conjunto. Há muitos tópicos que as empresas, cada uma delas, procura perceber como é que vai resolver aquele problema sozinha. E acho que se pensarmos todos em conjunto, foi uma das razões que nos levou a juntar à Portec Hub, é como é que nós podemos pensar isto juntamente com outras empresas. Acho que isso ainda temos um caminho para lá chegar. Coisas como uma conferência, um programa de estudantes de conversão são extremamente importantes, mas criar ainda mais estes laços, esta união, esta partilha entre as empresas faz todo sentido para mim. E vês ou sentes alguma diferença na própria associação e, consequentemente, no ecossistema? Disseste que evoluiu bastante, mesmo no caso do Switch, hoje em dia já temos cursos de especialização, portanto já não é na entrada. Tu até foste vice-presidente da Portec Hub. Coincidência estar aqui hoje, não é? Completamente aleatório. Claro, acho que a associação evoluiu muito, eu que acompanhei desde o início, ainda antes de estar nessa vice-presidência contigo.
há uns anos atrás, só a especialização do curso Switch, ver o Switch a evoluir, toda a dimensão da própria conferência, a profissionalização que a Porto Tech Hub assumiu, não é? Em assento que ao início era toda a gente voluntária. Sai o voluntariado até destas coisas, não é? Sai muito do pelo, sai muito do trabalho que colocamos no dia a dia. Claro que somos capazes de alcançar outras dimensões quando já trazemos um certo nível de profissionalização. Acho que evoluiu imenso e conseguiu criar 2 ou 3 pontos em que as empresas efetivamente partilham esta experiência. Acho que ainda há mais coisas a serem feitas, por isso é que ainda temos, daqui a 10 anos logo falamos, mas para já julgo que estamos no bom caminho. E 10 anos não é assim tanto, não é? Como é que é possível? Já passaram 10 anos? Já passaram 10 anos, é verdade. João, aqui trazer um bocadinho da questão da resiliência e também da liderança nas organizações. Estavas a falar, antes de entrarmos aqui no podcasting off, que tinhas algumas coisas para trazer, justamente pela história da Intellias. Sim. E também perguntar-te se o facto de terem vindo para o Porto teve a ver com algum fator que identificasse também de resiliência na nossa própria comunidade. Não o Porto em específico, o Porto também, okay? Mas a Intellias de uma vez só abriu centros de engenharia em 6 países diferentes, mas outros que não são centros de engenharia são centros de negócios, mas temos um na Colômbia. E na Colômbia porquê? Porque por causa do fuso horário com um dos principais clientes. Tem Portugal, temos Espanha, temos Índia. Uau. Tinha que ser, não é? Índia, Croácia, Bulgária, portanto, há muitos centros. Na Polónia já existe e sempre existiu, é o maior centro que temos, mas também muito, porque é o que está mais próximo da Polónia, portanto tem muitos colegas ucranianos relocados na Polónia. Mas a história da Intellias passa muito por isso. A resiliência não é daquelas coisas que a gente se consiga preparar propriamente. Há muitas regras básicas. Vamos lá saber ter quais. Diversidade. A diversidade é fundamental. Não depender apenas do mercado, porque esse mercado pode entrar em ruptura. Nós estamos numa crise enorme no mercado automóvel. Okay? Mas não ter um mercado só. E a Intellias acabou por... pela primeira vez fazer aquisições. Fez uma aquisição no ano passado de uma empresa no mercado de retail, porque era um mercado que não tínhamos. As aquisições, a estratégia de aquisições é mais para encontrar novos mercados, para entrar em novos mercados. Já temos outros mercados, já tínhamos o mercado do automóvel, mobility, temos o mercado de telecomunicações, o mercado de FS&I, Financial Services, digital, e agora passou a ter o retail, e este ano fez uma nova aquisição nos Estados Unidos, no mercado de saúde, de produtos. A empresa só faz software, é uma empresa de engenharia de software. Um modelo diferente do normal, mas é essencialmente a engenharia de software. Mas a diversidade de mercados é fundamental, a diversidade de clientes é fundamental. Pode haver um cliente que entre numa tragédia, localizações, okay? Tudo isto é diversidade. De pessoas também, julgo. Diga? De pessoas, as próprias pessoas, culturas. Nós somos o país com maior diversidade, okay? Mas porque é assim o país, não é que a Intellias faça muito por isso. Nós só estamos a recrutar em Portugal, mas temos indianos, temos de Montenegro, temos paquistaneses, temos portugueses, temos brasileiros, muitos brasileiros, temos muitos ucranianos cá também, mas sem fazermos de propósito, nós já temos 10 nacionalidades diferentes e vamos ter mais. Portanto, a diversidade é de facto uma coisa difícil, porque nós não sabemos que tragédia é quem vem. Não é o mesmo que fazermos gestão de risco. Gestão de risco é um problema que a gente sabe que pode acontecer e vamos arranjar aqui um plano, ou para evitar que aconteça, ou para ter um plano que mitigue o impacto. Isso é pura gestão de risco. Catástrofes é diferente, A gente não estava à espera há 3 anos atrás de ter uma pandemia. Não estávamos à espera desta guerra. E não estávamos à espera, se calhar, de um terremoto aqui ou um terremoto ali. Portanto, é diferente. E, portanto, aí é que se põe a resiliência, que é a capacidade de recuperarmos disso. Certo. E tem muito que ver pela liderança. Certo. Há um vídeo que convido a ver, que é... Eu, por acaso, estive a vê-lo há bocado outra vez, estava a falar nisto a alguém. Mostrei-lhe. Está no YouTube uma entrevista dada pelo CEO, que é o Vitaly Sedler, à CNN nos Estados Unidos, logo a seguir à guerra.
que é que ele estava a fazer. Okay? O que é que ele estava a fazer. E começou, de facto, como eu estava a dizer há bocado, que era relocar as pessoas, tirar as pessoas da zona de conflito, ajudá-las. Pessoas que foram famílias inteiras que têm que ser relocadas. Há muito aspecto humano naquela entrevista, nomeadamente a própria CNN nos Estados Unidos, a entrevistadora vê-se que está comovida, mas isto era a primeira coisa a fazer, era tirar as pessoas dali, mas mantê-las a trabalhar para a Intelligence, estejam lá onde estiverem, mantém-se. A área de tecnologias de informação é muito propícia a isto, trabalha-se muito bem remotamente, não é? Também é fruto da outra tragédia anterior, a pandemia. Portanto, já tirámos benefício e as lições aprendidas. Depois a segunda é, a Intellis perdeu escritórios, em Kharkiv perdeu vários escritórios, é de facto termos outras localizações e outros mercados. Portanto, esta é a forma resiliente como a Intellis, inclusivamente no ano em que começou a guerra, cresceu mais do que nos outros anos. É impressionante. Mesmo. É impressionante. Se hoje não cresce à mesma velocidade, é por causa da conjuntura económica que nós estamos a viver neste momento. Não é por mais nada. Portanto, de facto, o crescimento abrandou, mas abrandou em todo lado. E não é uma questão de resiliência, é uma questão mesmo da crise económica. E que papel é que a liderança tem nesse aspecto? Começa muito por o próprio líder ser igualmente resiliente. Okay? Ele e toda a cadeia de liderança, não é só ele, não é só uma pessoa, mas a forma como ele encara isto, a forma como ele explora a inteligência emocional, a forma de se manter ativo, procurar manter a empresa ativa, ser otimista, nem que seja racionalmente otimista, mesmo sem ter razões nenhumas para isso, não é? Portanto, a liderança é fundamental para que as pessoas não querem ver o comandante abanar o barco. Certo. Okay? Ele tem lá estado, tem lá a família. Okay? Neste momento até anda por cá, eles andam muito por aí, mas eles voltam sempre, né? Porque eles não podem sair da Ucrânia, dos homens. Mas tenho lá, e fui lá, e mesmo as senhoras que lá estão não saem de lá, não saem dali, aquela é a terra delas. Isto é resiliência, isto é muita resiliência. Portanto, isto é de facto um caso de estudo brutal, o caso daquilo que está a acontecer na Intelligence, não em Intelligence, é na Ucrânia. Okay, que acaba por afetar. Mas o papel dos líderes é fundamental. Teresa, pegando aqui neste gancho de João, dirias que a resiliência é uma soft skill, aqui vamos falar muito inglês, okay, aprendida ou inata? Eu acho que, acima de tudo, tu, perante um determinado desafio, não é? O sink or swim, é aquilo que nos faz mexer. Quando tu estás perante um determinado desafio, e a resposta que vais dar imediatamente, a agilidade com que o fazes, não é? Claro que podes errar, mas a forma como o estás a encarar naquele momento, que é Critical Manufacturing, que nasceu de um grande desafio, que foi com muita resiliência. O fecho da Quimonda, não é? Fechou-se ali uma grande porta, abriu-se uma janela que fomos construindo. Por isso, o desafio, vou passar aqui um bocadinho a expressão, mas já é quase o nosso primeiro nome, não é? Em 2009, num ano em que o mundo não era particularmente propício, estávamos numa queda económica, e felizmente consigo ver isso em muitas outras empresas que, curiosamente, este ano também festejaram os seus 15 anos, empresas de tecnologia na zona do Porto, e crescemos todos juntos. Umas com mais sucessos, mas todas igualmente meritórias, já são 15 anos. Por isso, a resiliência ao longo destes anos de diversificar os mercados, diversificar as culturas, como é que nós nos preparamos cada vez melhor. O inato, acho que de tanto tentares, é a tua resposta que já vai estar pronta, não é? Claro que não sabes, o desafio pode surgir a qualquer momento do nada, mas como tu estás muitas vezes perante desafios, começas a ganhar traquejo, não é? Começas a ganhar experiência, começas a dar uma resposta mais eficiente. Por isso é difícil responder a essa pergunta. Acho que há pessoas que se calhar são mais adeptas ao risco,
e como tal podem até já ter uma resposta mais pronta. Acima de tudo, as empresas têm que pensar nas pessoas que têm com elas, não é? E perante um desafio, pensar não só na parte de negócio, esse é o grande desafio. Como é que tu consegues manter um negócio e consegues manter as pessoas? Foi um extremo desafio na pandemia, certamente, na guerra, nem imagino, não é? Certo. Não tivemos essa dificuldade humana na guerra. Temos a dificuldade todos os dias dos segmentos, das geografias onde estamos, do negócio, seja a indústria automóvel, outro tipo de indústrias onde nós também nos movimentamos e que têm as suas quebras muito grandes e podem ser. O que vale é que também conseguimos diversificar os nossos segmentos por forma a uns equilibrarem os outros, sempre com essa atenção. A mesma coisa com as geografias. As geografias, quando digo geografias, digo as outras localizações, desculpa, é o termo que nós às vezes utilizamos. Ter sempre esse cuidado é uma ciência, equilibrar os pratos todos na balança. Como é que ou qual é o vosso conselho num momento de imprevisto ou de mudança, não é? A própria gestão da mudança, como é que imaginas, pela tua experiência até, que é mais fácil segurar aqueles que estão connosco? Ou seja, como é que num mundo tão complexo em que vivemos hoje, em que vocês estão em empresas que até já são bastante internacionais, eu sei que a Critical Manufacturing está a expandir internacionalmente, como é que conseguem dar alguma conforto ou não, se for essa a resposta que vocês têm? Criar tensão criativa também é um conceito que se fala muito hoje em dia, nas vossas pessoas. Eu acho que nós temos que tentar ser o mais transparente possível. É óbvio que não, a transparência é 100%, às vezes também pode não ser até benéfica, não é? Mas explicar, as pessoas percebem. Se tivermos todos o mesmo entendimento, conseguimos perceber porque é que às vezes são necessárias tomar algumas ações que a empresa tem que tomar para o bem comum. Cada um está na sua bolha, cada um está nas suas funções, tem o seu propósito e muitas vezes só quando a liderança da empresa vem ao de cima explicar porque é que nós estamos a tomar uma determinada direção ou a ter aquela decisão, se as pessoas já tiverem todo esse contexto, esse enquadramento, é mais fácil. Por isso, eu sou muito adepta dessa transparência, de trazer as pessoas para dentro do barco e fazer com que elas sejam uma parte integrante da empresa. Nós trabalhamos isso mensalmente com reuniões gerais e tentamos, e agora que estamos temos uma abrangência geográfica maior, isso tem sido um desafio, esta parte cultural, não é? Como é que nós pomos no mesmo bar com outras culturas, passamos os nossos medos, as nossas vitórias numa abrangência cultural destas, mas tem que ser, não é? Temos que as incluir nas nossas decisões, explicar-lhes, confiar também que depois toda a cadeia de gestão acaba por também ser um veículo desta comunicação. A comunicação é fundamental. Sem dúvida. Imagino que quanto mais pessoas as empresas têm, pelo menos essa é a minha experiência também, mais difícil é que consigam todos, de uma forma generalizada, absorver a mensagem que vocês querem passar. É muito difícil. Às vezes é incrível como é que as pessoas, tu dizes já, e parece aquele jogo do telefone estragado, quando chega ali, ao outro lado está em B e tudo. É um trabalho constante, não é? Desengane-se quem acha que diz uma vez e a coisa fica assimilada. Não existe, não é? Tens que dizer uma vez, tens que dizer outra vez, tens que mostrar a direção, insistir não no sentido de forçar a que as pessoas realmente estejam contigo, insistir no sentido de saber que elas percebem o que é que está a acontecer, não é? Que não existem mensagens que ficam estragadas no meio da conversa. Faz parte. Acho que uma boa liderança tem mesmo esse papel, não é? Garantir que toda a gente tenha o mesmo nível de conhecimento, pelo menos uma base de conhecimento do que é que está a acontecer na empresa. Fundamental. Parece-te bem, João?
Parece, senhor. Sem dúvida que sim. Gostavas de acrescentar alguma... Não, repara, eu quando quando eu entrei em junho de 2022, pouco depois da guerra começar, e quis ir a Lviv. Eu, quando cheguei a Lviv, encontrei um indivíduo na cantina, e devo dizer que os escritórios que nós temos em Lviv são uma coisa deliciosa. Eu nunca vi uma coisa daquelas. Eu se trabalhasse lá, até dormia lá se fosse possível. É mesmo agradável estar naquele escritório. E o edifício foi construído pela Intelas, mas numa das cantinas encontrei um indivíduo e perguntei-lhe uma coisa básica que eu gosto sempre de perguntar: porquê é que tu vieste para cá e porquê é que tu estás cá? Porquê é que não sais de cá? E ele disse uma coisa que de facto é uma ideia que vende muito em uma empresa de sénior. Os séniores gostam de trabalhar em ambientes séniores, a fazer produtos do fim do mundo, e aqueles topo tecnologias. E ele disse: é por isso que eu vim para cá. E agora porquê é que estás cá? Pela maneira como a empresa me trata. Okay? Isto para mim disse muito, porque foi por isso que eu fui lá. Foi por isso que eu fui lá e eu queria saber isto. O mesmo eu faço cá. Certo dia disse: olha, vamos fazer aqui uma coisa que é chamada o Breakfast with Country Head, comigo próprio. Então estive aqui com as pessoas todas. Fiz 4 ou 5 grupos, não dava para estar com todos. Para além da conversa aberta que tive com eles, e são todos muito séniores, devo dizer que é muito mais difícil gerir e liderar equipes extremamente séniores do que equipes mais mistas, pessoas mais inexperientes. E disse-lhes, para além da conversa que tivemos, eu disse: escrevam-me aí no papel a resposta a 3 perguntas, que é: que expectativas é que vocês criaram quando vieram para a empresa? Hoje, quão longe estão dessas expectativas? Porque isto, eu acho que a vida se faz muito por gestão de expectativas. Nós ficamos muito contentes quando superamos as expectativas, ficamos muito tristes quando ficamos a cá. E às tantas, o mal é as expectativas que nós criamos, seja para que situação for. Portanto, há que saber criar as expectativas certas. E a terceira pergunta é: o que é que falta nós fazermos para sermos a melhor empresa para trabalhar? E eu peguei nisto tudo. Ainda hoje, não é 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu dou-lhes feedback daquilo que nós estamos a fazer, daquilo que eles disseram. Portanto, as pessoas gostam muito de serem envolvidas. Eles disseram: nós queremos mais benefícios. Eu também lá, mais estes benefícios. Nós queremos mais isto, nós queremos mais aquilo, queremos mais negócio em Portugal. Sim, senhora, vamos procurar. E, portanto, e as pessoas têm que sentir que também fazem eles parte da empresa. Isto é fundamental, mantê-los ligados a nós. Mas é inevitável que as pessoas rodem. Se não conseguires dar benefícios, não é? É importante explicar-lhes o porquê. E é isso, já conhecem o processo, não é? É natural que as pessoas queiram sempre mais e novas formas de fazer. Umas vezes conseguimos como empresa, outras vezes nem por isso, não é? Depende do momento que tivermos a atravessar de desafios. Mas o que é bonito é precisamente isso, não é? Levá-las a entrarem connosco nesta jornada de crescimento. Mas aquela ideia que havia antigamente, e não acontece com muita gente, se fazer a carreira dentro de uma empresa e estar ali 20 anos, 30 anos, já não é para os dias de hoje. E nós temos de estar cientes disso. O mercado mudou de uma forma extraordinária. No vosso caso, da vossa experiência, já não é para toda a vida, mas o que é que seria... Porque se fala muito, não é? Aqui no mundo da tecnologia, que as pessoas param um pouco nas empresas, que também pode ser ou não um mito, já agora. Mas na vossa experiência, qual é o tempo médio que um colaborador que gosta de estar na empresa e que se identifica com ela, fica nas empresas? Não tem que ser necessariamente a vossa, mas de forma geral, porque vocês também conhecem outras empresas, conhecem o ecossistema. 15 anos. 15 anos? No mínimo. Nesta área, com séniores é um bocadinho mais estável. Eu tive uma vez umas conversas... Isso, com pessoas mais séniores é mais estável? É mais estável. Os séniores gostam de coisas diferentes. Certo. Os júniores... Nós não temos júniores aqui, mas eu tinha 60% quando estava noutra empresa, 60% eram júniores. Os júniores, as tantas, são movidos muitas vezes ou porque querem aprender, querem crescer, mas o que é que eles fazem depois com o crescimento? Tiveram ali num projeto que fica muito bem no currículo e eu disse-lhes: eu estou a investir em vocês e vocês daqui a uns 6 meses valem muito mais no mercado e vão atrás de alguém que lhes dê mais de 300 euros ou 400 euros. Isto é aquilo que move os júniores. Os séniores não é a mesma coisa. Mas se eles tiverem 3, 4 anos numa empresa, eu já diria que é normal. Hoje em dia já é normal, 3, 4 anos.
movem-se muito por, diria que um emprego perfeito para uma pessoa é aquele emprego onde a pessoa se sente 100% utilizada. Eu estou a ser usado naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu sei fazer. E depois ser reconhecido. Eu acordo e tenho vontade de ir trabalhar. Estou a fazer aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu sei eu consigo e pôr em prática. A empresa está a utilizar aquilo e não me está a mandar fazer outra coisa qualquer. Nós só temos cenas porque os clientes, não temos clientes, temos parceiros. São parcerias mesmo que nós fazemos com fabricantes de produtos de qualquer coisa. Mas eles é que só querem séniores. Agora, se eu puser um sénior a fazer um trabalho de júnior, ele não vai gostar. Não vai gostar. Portanto, nós temos de saber tirar partido daquilo que as pessoas são boas a fazer. Agora até parece o Ruben Amorim a falar. Eu gostei. Pessoalmente gosto. Mas temos de tirar partido, e é isso que eles gostam. Não querem estar a fazer trabalhos que não sejam, quando muito um bocadinho acima para sentirem o desafio. E depois é o serem reconhecidos. E ainda, no topo do bolo, é o dinamismo. Não gostam de estar 2 anos a trabalhar no mesmo projeto. Isso não gosto. Volta e meia agora queremos mais este projeto, agora queremos mais aquele projeto. Gostam de estar a progredir, se bem que já são séniores. Né? Eu tive uma vez um contacto com os indivíduos noutra empresa, holandeses, porque eles ficavam sempre muito irritados quando a malta rodava. Eles disseram, nós a partir de agora só recrutamos pessoas com mais de 50 anos. E eu digo, eu tenho 60, eu tenho quase 60. E não é por isso que eu não deixo rodar. Eu normalmente eu sou contratado para lançar coisas novas e desafios novos. Eu sou uma pessoa de desafios. Quando o desafio chega ao fim, arranjo uma pessoa para me substituir e parto para um novo desafio, seja na mesma empresa ou noutra empresa. Quando aquilo entra em velocidade de cruzeiro para mim, e eu não tenho menos de 50 anos, mas é porque sou assim, não é? Então não é pela idade, é por aquilo que cada um é. Certo. Nós estamos numa fase muito interessante em tecnologia de informação, porque lá está, tudo acontece simplesmente há apenas 20 anos, não é? E agora damos por nós a ter as nossas organizações com diferentes gerações. Coisas, uma geração TikTok, uma geração Facebook, uma geração Instagram, não é? E temos que conseguir conciliar, no caso do João, são só séniores, pronto. No nosso caso, na Critical Manufacturing, há júniores, mid, séniores, nós temos ainda pessoas, uma grande parte, claro que a empresa está grande, mas cerca, não sei precisar, mas eu vou dizer entre 15 a 20 pessoas que vieram connosco da Quimonda há 15 anos atrás. E temos pessoas muito júniores. Claro, agora o equilíbrio de tu conseguires manter esta motivação, este reconhecimento entre os júniores, os mids, os séniores. Os móveis é muito diferente. Os que completamente diferente, não é? Há pessoas que o reconhecimento é bastante importante. Acho que mid, acho que são todos, de uma forma geral, mas os séniores principalmente. É esse sentimento de pertencer, de fazer parte da decisão, não é? Desta transparência, acho que é essencial. Sem dúvida. João e Teresa, gostava de, antes de terminarmos, que infelizmente esta conversa estás quase a chegar ao fim, apesar de ter sido muito, muito, muito veloz. Tem algum momento, cada um de vocês, em que tenham identificado, olhando para trás, que é um exercício que às vezes nós nos esquecemos de fazer, em que identifiquem um momento em que tenham sido resilientes na tomada de decisão perante uma situação de liderança e que possam partilhar como ou uma coisa que não se deve fazer, que também é importante, ou uma coisa que correu bem e, portanto, também é importante partilhar esses momentos. Eu posso começar, quer dizer, eu tive uma situação, eu tinha uma experiência anterior à Quimonda em que fui despedida, uma coisa assim quase impossível nos dias que correm, não é? Mas corria o ano de 2003, também é um ano complicado de tecnologias de informação. Nós temos assim estes altos e baixos. E fui despedida porque a empresa fechou. Era só um único cliente, o cliente desmanchou a parceria. Pronto, é esse o perigo. Pessoalmente, quando olho para trás, eu todos os dias me levantei à mesma hora. Ia para o computador, procurava emprego, estudava.
vestia-me, nada de pijama, nada de deixar arrastar. Isto assim a um nível mais pessoal. Foram 9 meses a penar. E nós sabemos que nesses momentos é preciso ter muita resiliência. Muita resiliência, muito otimismo. Eu trabalhava em tecnologias que já não eram, que estavam um bocadinho datadas quando aconteceu esse momento, e a minha preocupação foi, ok, como é que eu agora me vou atualizar? E então estudei todos os dias estudados, não é? Foi o que eu fiz, não é? Os estudados foi precisamente isso que fiz, foi tentar dar a volta, e consegui. Passado algum tempo estava a trabalhar na Kimondo, que foi uma experiência riquíssima e que depois nos abriu portas para a Critical Manufacturing. Por isso é continuar a insistir, é aparecer para trabalhar todos os dias, enquanto levantar a cabeça é uma luta constante, não é? Certo. Sabemos. Certo. Não quer dizer luta é assim muito forte, mas sim, é todos os dias temos que ter essa capacidade, não é? Exige. E tu até és uma das fundadoras da Critical Manufacturing, portanto imagino que os primeiros tempos tenham sido movidos de muita resiliência. Ui, meu Deus, foi e na altura foi uma situação muito interessante. A Critical Software era obviamente o financiador principal, o investidor, e então juntou-se ali duas realidades diferentes, uma que vinha da Kimondo, outra que já estava na Critical Software. Por isso nós tivemos muitos desafios aquilo foi uma startup e um merge, foi o 2 em 1. E durante anos realmente tivemos vários desafios vindo das pessoas. Mas lá está, é um passo a seguir ao outro, não é? Nós temos que ter paciência. Muitas vezes digo às pessoas mais júniores, esta paciência de saber esperar, de ir gerindo uma coisa de cada vez. Não é preciso fazer grandes filmes. Nós já temos a nossa vida, às vezes já é um filme, não é? Sem dúvida, e também leva muita resiliência. Sim. João? Eu posso contar, eu já tive várias situações dessas, o que é bom, porque aquilo que não nos mata faz-nos mais fortes. E enriquece também para a próxima experiência. As coisas não é? difíceis acho que nos enriquecem mais do que as coisas simples e as coisas, histórias de sucesso. Cresci muito com isso, mas eu conto apenas uma. Portanto, eu fiz carreira militar. Na verdade, eu sou major do Exército. Reformado já, mas sou major do Exército. Mas a primeira vez quando eu deixei o Exército. Posso só porque fiquei super curioso, e acho que as pessoas que nos estão a ouvir também. Essa questão traz uma visão diferente da resiliência, ou se não fosses militar, achas que era exatamente igual? Eu cresci militar. Eu nasci ao toque de Alvorada, em Cabo Verde, desde a manhã. O meu pai era militar, depois estive no colégio militar, e depois estive na academia militar e fiz carreira militar durante muitos anos. Portanto, eu muito por dentro, sou muito formatado com os valores pessoais, sociais e coletivos de uma vida militar, e não devia ser só militar, mas acho que se perderam muitos valores aqui na sociedade. E ali, pelo menos, o colégio militar, ainda uma reserva de valores que se perderam muito por esse mundo fora. Sim, tenho valores muito marcados por isso, não aquele rigor. Eu já deixei o Exército há 20 já estou muito civilizado. já sou mais civil do que militar, mas sim, há muita coisa que não perdi, naturalmente. Não só por ser militar, mas pela educação que tive. Isso trouxe para esse momento que nos ias explicar? Trouxe. Portanto, eu deixei o Exército eu comecei a minha carreira militar há 36, a carreira na área de tecnologias de informação em 88, portanto, ela vão 36 anos. Mas eu em 98 deixei o Exército. É preciso muita coragem para se deixar profissões tão seguras como as profissões no Estado. Certo. Ninguém é despedido. Portanto, eu deixar aquilo, a profissão militar e ir para uma empresa, é preciso coragem, reconheço. Mas eu tinha alguém que me punha o braço em cima do ombro e dizia, pá, fazes bem. Era o meu pai. Perdi muito e já fiz muitos disparates na vida desde que o meu pai faleceu, porque faltava-me aquele conselho. Mas saí, fui para essa empresa, eu desenvolvia software,
e era muito bom naquilo que fazia. Aliás, eu fui lá parar pela mão da Microsoft e nós, em 2000, ganhámos um prémio que não sabia falar cá em Portugal. Nós vivíamos, éramos 4 indivíduos, e vivíamos mascarados de empresa norte-americana e ganhámos o prémio do produto do ano para as plataformas Microsoft. Em Redmond, aquilo, uma grande festa. Foi no dia em que o Marco deu um pontapé na Sónia na casa do Big Brother. Foi no mesmo dia, nunca mais me esqueci. Foi no dia em que o Dr. Jorge Sampaio se recandidatou a Presidente da República, mas só se ouviu falar no Sónia e no Marco. Deste prémio nunca alguém ouviu falar. E eu então decidi, olha, vou voltar ao Exército, fazer mais uns meses para poder passar à reserva. Sou eu e o Almirante que vai passar a reserva neste ano. Portanto, e estive lá, na verdade fui desempenhar funções, mais um desafio que fiz, mas na GNR, também na área de tecnologias de informação. Quando eu regressei e passei a reserva, vou regressar à a empresa estava prestes a falir. Porque a empresa era muito pequenina, ganhámos aquele prémio, nós éramos 4, o total de colaboradores todos éramos 16 pessoas. E aquele prémio incomodou muita gente, muitas empresas, porque nós tínhamos um produto muito melhor que os outros, mas éramos 16 pessoas. Portanto, a empresa foi comprada e foi fechada. Ok. Como é que da se melhor lida com forma isso? que é falir. Que é levar a empresa à falência. E eu agora? Então agora que eu deixei o Exército, não foi uma solução fácil, foi a parar, depois acabei por ir parar não muito tempo depois à Edisoft, onde estive lá 9 anos. Foi o sítio onde tive mais tempo, 8 anos e meio. Foi preciso bastante resiliência nesse momento? Foi. Não é nada fácil, quer dizer, eu tinha conseguido ganhar aquela coragem e depois disse, ups, okay, não foi nada fácil, mesmo nada fácil. Alguma dica que queiras partilhar? A Teresa partilhou que era melhor não estar de pijama quando está à procura de emprego. Não sei se tens aqui alguma dica para os nossos ouvintes e espectadores. Não, eu acho que para empresas, não só para pessoas, mas é reduzir as dependências ao máximo. Nós dependemos de muita coisa. E não podemos ser reativos nestas coisas. Agora temos a Europa que diz que afinal temos que ser muito mais autónomos dentro da Europa, porque nós dependemos muito da China e não sabemos o que é que vai acontecer. Dependemos muito da Rússia e aconteceu o que aconteceu. Portanto, temos que reduzir ao máximo todas as nossas dependências, até mesmo como pessoas. Tornar também as estruturas e os processos mais flexíveis e mais ágeis possíveis para estarem mais prontos para a mudança? Sim, sem dúvida. Diria confiar, não é? Que cada um sabe o seu papel e sabe o que é que tem a fazer e que haja alguma redundância, não é? Para não sermos deixados na mão. Estarmos preparados. São regras básicas, de facto. Preparados. São regras básicas. Bem, eu trabalho com uma pessoa que me diz sempre que o óbvio precisa de ser dito todos os dias. Daí eu estar-vos a perguntar este tipo de coisas que parecem mais redundantes, porque às vezes as pessoas que nos estão a ver ou que nos estão a ouvir vão buscar exatamente essas coisas mais pequenas, porque são aquelas que absorvemos um bocadinho mais depressa. João, Teresa, foi um gosto ter-vos neste episódio de podcast que celebra aqui os 10 anos da Porto Tech Hub. Ainda não terminou, porque eu tenho uma última questão para vocês, que é o que é que vocês esperam, ou pelo menos o que é que vocês envisionam, não diria nos próximos 10 anos, mas nos próximos anos, aqui para o nosso ecossistema que partilhamos todos e que queremos que cresça e que queremos que seja mais sustentável e sem dependências ou tantas dependências. Eu já comecei um bocadinho até aqui a nossa conversa, não é? A colocar precisamente nesta questão de... Acho que ainda temos mais para dar do ponto de vista de colaboração, de como é que nós podemos... nestes temas, muitos deles às vezes focados nos recursos humanos, nas pessoas, como é que podemos partilhar mais experiências? Eu gostava muito que isso acontecesse de uma forma mais transparente. Temos empresas a agir, a fazer coisas muito inovadoras também nessa área, outras mais tradicionais, outras mais ou menos, com os desafios que nós temos em trabalho remoto, o híbrido, todas estas discussões, como é que nós nos vamos mover
não temos que ser todos iguais, mas Juntos. como é que juntos, não é? Com alguma lógica, o fator diferenciador das empresas deve ser o negócio, deve ser a confiança que cada um depois deposita, não é? Gostas mais daquela que te parece mais segura. E não tanto porque há mais aquele benefíciozinho ou outro benefíciozinho. Por isso acho que devemos colaborar nesse sentido. E a Portec tem um papel importantíssimo. Exatamente, e por falar nisso, nestes 10 anos estamos já a programar uma série de atividades dentro da própria comunidade e vamos ter uma pessoa, e temos aliás uma pessoa específica que vai ficar responsável por essa área e que já a convidamos e que felizmente aceitou o convite. Muito bem. Muitos parabéns também pela iniciativa. Não há uma coisa que eu acho que já tinha lançado o repto. Já o tentei implementar no sítio, mas a empresa não gostou. Porque as empresas, mais uma vez, são um pouco parceiras umas das outras e quando nós queremos organizar qualquer coisa como se fazer aqui um seminário sobre automotivo cá em Portugal, no Porto, porque de facto há muitas empresas aqui a fazer isto e eu vi-as quase todas nascer. As empresas têm às vezes um receio de fazer isto, parece que estão ali a marcar território e eu são coisas que não me entram, me encaixam bem na cabeça. Mas se fosse uma iniciativa, se fosse essencialmente uma iniciativa de uma das empresas, fazer este seminário, por exemplo, a Critical Tech Works, conheço-os muito bem, gosto muito deles todos, começando pelo CEO, com quem já trabalhei, convidaram-nos para uma coisa chamada CTW Talk, foi a primeira, e foi em Lisboa. Disseram logo, falem com o Belf diretamente, porque eles sabem como é que eu penso. E fomos, é claro que fomos. Estivemos lá nas instalações da Critical Tech Works em Lisboa e nós participámos daquilo sobre condução autónoma, era o tema. Iniciativas destas, há o Tech Hub, a conferência anual, eu fazia uma coisa trimestral, temáticas, de volta de um determinado tema e convidar as empresas a estarem lá. Aí sim íamos partilhar mais experiência e mostrar bastante mais coesão e criávamos aqui alguns ecossistemas Dentro do próprio dentro da Tech Hub. Isto promovido pela Tech Hub. Vamos ficar com estas sugestões e vamos aplicá-las, de certeza, porque realmente estes 10 anos também servem para nós fazermos uma retrospectiva e por isso é que também vos convidamos para estar aqui, porque é super importante, primeiro, ouvir as vossas histórias enquanto pessoas que fazem parte de organizações, que fazem parte da associação. E, por outro lado, também ver perspectivas diferentes daquilo que a associação também pode ser e do contributo que ela pode dar a mais para o ecossistema e que pode ainda estar em processo de desenvolvimento, vamos lhe chamar assim. João, Teresa, não sei se vocês têm ou querem acrescentar algo em relação àquilo que estamos aqui a falar. Da minha parte, e tenho a certeza de quem nos está a ouvir e a ver, foi um prazer, aprendemos bastante convosco. Nós vamos continuar aqui no podcast que celebra aqui os 10 anos da Portec Hub. Esperem para mais, temos muitas novidades para vos contar.